Palavra do Senhor, segundo livro dos Reis, capítulo de número 17. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 17. Vamos ler dois versículos. Nós vamos ler o versículo 8 e 9, depois a gente vai para o 18, ler 1 e 2, e finalmente a gente vai ler o versículo do capítulo 18, o versículo 20 e o 21. Está escrito, irmãos, primeiro livro dos Reis, do capítulo 17, verso 8 e 9, diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva. Eu falei o quê? Segundo livro dos Reis eu falei? Primeiro livro dos Reis. É porque eu não olhei aqui, gente, me perdoe, eu olhei na minha Bíblia no lugar de olhar aqui. Perdão, a falha foi minha, eu reconheço. Eu dou a mão à palmatória. Primeiro livro dos Reis. Porque quando eu leio aqui na tela, aí não tem como errar. Mas hoje eu olhei para a Bíblia aqui, aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9. Vocês acharam? Agora, vamos lá. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Vamos para o 18, versículo 1 e 2. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Capítulo 18, verso 20 e 21. Capítulo 18, verso 20 e 21. Isso. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Deus aplique a sua palavra no meu e no teu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela palavra que lemos, e mais uma vez traz a palavra ao coração. Nós queremos, nós precisamos, e a tua palavra que dá sustentação à nossa fé. A tua palavra é alimento, e nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio de termos o acesso à tua palavra. Nos abençoa mais uma vez através dela, e receba, Espírito de Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só tu és digno, e nos dá a tua bênção, a tua graça mais uma vez, no entendimento daquilo que a tua palavra tem. Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, profeta Elias, 870 anos antes de Jesus nascer, 870 anos antes de Cristo. Diz aqui, irmãos, nessas três passagens que a gente leu, a primeira, irmãos, é aquele momento que vem, Deus declara que iria punir o povo com a seca, e aí não haveria chuva, não haveria orvalho, não haveria a chuva do céu. E aí, irmãos, o Senhor manda Elias ir para ser mantido lá, ser sustentado por uma viúva lá em Sarepta, irmãos. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que ele fica lá, e Sarepta, irmãos, não ficava no território de Israel, ficava fora. Ele estava fora do seu país, né?
E diz a palavra do Senhor, irmãos, que depois de um certo período lá, com a viúva, Elias, na passagem seguinte que a gente leu, depois, né, muito tempo depois veio a palavra do Senhor Elias, no terceiro ano, ou seja, 3 anos depois, Elias está voltando lá para Samaria, irmãos. E, irmãos, diz a palavra do Senhor que Elias, irmãos, volta e o rei Acabe estava naquela aflição, a crise muito grande, não chovia, faltando água, não tinha pasto, não tinha comida para as ovelhas, para o gado, a plantação, ninguém se arriscava a plantar porque não tinha chuva, não tinha orvalho, e, irmãos, estava a necessidade era grande e a fome era extrema. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que Elias volta. E Acabe chegou e disse, olha, aí ele pega lá um homem chamado Obadias, está no capítulo 18, ele chega para Obadias e diz, Obadias, vamos procurar aí onde é que tem comida, pasto, grama, né, para dar aos animais, porque os animais precisam comer e a situação está séria. Vamos ver se a gente acha erva. E aí, irmãos, Acabe saiu procurando e Obadias, que era o mordomo dele, uma espécie de um servo, né, um administrador, saiu para o caminho para ver onde é que eles encontrariam algum lugar que tivesse pastagem. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que de repente Obadias olhou e disse, espera aí, aquele homem ali é Elias. E aí ele reconhece que era Elias, se aproxima de Elias, se curva perante Elias, e aí diz, meu Senhor, onde tu estavas? Porque o rei te procura em tudo que é lugar, ele mandou te procurar para saber onde o senhor estava. Aí Elias chegou e disse, vai lá e diz a Acabe que eu já voltei e eu vou falar com ele. Aí Obadias chega e diz, o senhor não valoriza a minha vida não, é? Se eu fizer isso, eu chego lá, diga ao rei que lhe encontrei, e aí o Espírito de Deus pega o Senhor, leva para outro canto, e como é que vai ficar a minha vida? O rei vai ficar com raiva de mim, achando que eu estou enganando ele. Tenha misericórdia. O Senhor não esqueça que eu, no período da perseguição de Jezabel, fui eu que mantive os profetas, alguns profetas, mais de 100 profetas eu os escondi para que ela não os matasse, sustentei com pão, e ele realmente fez isso. Aí Elias chega e diz, não se preocupe não, vá lá e diga a ele, tão certo como vive o Senhor, que eu vou me apresentar diante dele. E aí, irmãos, Obadias vai e diz, olha, encontrei Acabe. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que Elias se encontra com Acabe, aí tem aquele embate, né? Acabe chega para Elias e diz, você é a causa disso aí, você é o causador desse problema que está havendo, né? Você é um perturbador que está perturbando o povo, está trazendo transtorno. Aí Elias chega e diz o seguinte, eu que sou perturbador, quem é perturbador é tu, perturbador é tua casa. Era como se a gente dissesse hoje, quem é isso é teu pai e tua mãe, no nosso linguajar, né? Elias chega para ele e diz, quem é perturbador é teu pai e tua mãe, eu não. Quem anda perturbando Israel é você com a idolatria, é você atendendo os caprichos da sua mulher, que é uma feiticeira, e Deus não tem se agradado de você, nem da sua família, nem dela, e Deus trouxe esse transtorno que é a seca para a terra. Mas faz o seguinte, o Senhor mandou te dizer que Ele vai trazer de volta a chuva, mas antes disso a gente precisa colocar os pontos nos is. A gente precisa se acertar. A gente vai subir o Carmelo, chama lá os profetas de Baal, e a gente vai subir e eu vou estar lá. E aí a gente vai se apresentar diante do Senhor. Diz a Bíblia, irmãos, que Acabe chegou e disse, está certo. Convocou o povo e disse, vamos subir o monte, e lá Elias está lá, e os profetas de Baal vão estar lá.
E aí Elias chega para os profetas e diz: olha, vocês são muitos, eu sou o único aqui. Os profetas, tudo escondido, com medo de morrerem. Vocês são mantidos aí por Jezabel. Ela é quem mantém vocês aí do bom e do melhor. E vocês andam fazendo o quê? Enganando o povo. E é verdade, irmãos. O que é que os feiticeiros fazem? O que é que os satanistas fazem? O que é que os bruxos fazem? Eles entendem da vontade de Deus? Eles buscam a vontade de Deus? Claro que não, irmãos. Eles optam pelo mal. E quando você faz a opção do mal, você vai receber o bem para si e para as pessoas? Claro que não. E aí diz a palavra do Senhor, irmãos, que eles subiram. Aí Elias chegou e disse: prepara aí o sacrifício, convoca o povo e disse: vocês, até quando vocês vão ficar aí nessa indecisão? Vocês querem servir a Deus ou querem servir a Baal? Vocês têm que decidir. E aí, vamos fazer agora uma prova aqui, a prova dos 9. Se Deus é Deus, Ele vai receber o sacrifício que vai ser feito. Se Baal é Deus, também. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que Ele mandou lá preparar o altar, colocou lá o animal, que era assim que eles faziam, para oferecer em holocausto. Agora Elias chega e diz: agora tem um detalhe, ninguém vai botar fogo aí, porque tinha que queimar, tinha que colocar fogo na lenha para que o sacrifício fosse concluído. Aí Elias diz: fogo ninguém bota, quem vai colocar fogo aí é o Deus verdadeiro. Se for Deus, o Deus de Israel, Ele que mande fogo. Se Baal é Deus, Ele que mande fogo sobre esse holocausto de vocês. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que assim foi. Se prepararam lá e prepararam o altar. Havia pedras lá no lugar. Havia não, ainda tem lá. Eu tive a oportunidade de subir o Carmelo numa certa ocasião, irmãos. E lá é um local. Hoje lá tem uma ordem religiosa que toma conta dessa área, onde eles dizem, né, que era o lugar que os cananeus faziam sacrifício aos deuses, e foi ali provavelmente que o povo de Deus se concentrou, lá no Monte Carmelo. É um monte alto, irmãos, muita pedra, muita rocha lá, mas tem uma vista muito bonita. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que Elias chegou e mandou eles fazerem o sacrifício primeiro. Vai vocês primeiro. E eles fizeram lá, mas nada. Depois Elias disse: pronto, agora é a minha vez. Restaurou o altar, clamou ao Deus do céu, e diz a Bíblia, irmãos, que Deus respondeu, e Deus mandou fogo do céu, consumiu o altar, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava lá, e ali o povo reconheceu que a majestade, o poder e a glória é do nosso Deus. Amém, irmãos? E meus amados irmãos, a gente observa nesses textos, irmãos, que o profeta Elias, 3 coisas que a gente rapidamente quer falar sobre ele. Elias, irmãos, é aquele personagem, irmãos, que ele tem uma responsabilidade, ele está comprometido com a mensagem que Deus mandou para ele. E muitas vezes a mensagem que Deus mandava para ele era uma mensagem de confronto, era uma mensagem de desafio, mas ele não estava preocupado de como as pessoas iriam reagir. Ele queria simplesmente chegar e dizer: olha, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Era um profeta, irmãos, que estava comprometido com a palavra de Deus. Hoje a gente tem uma dificuldade de ver homens que realmente preguem a palavra de Deus. As igrejas, irmãos, estão cheias de pessoas que não estão pregando a palavra de Deus. Hoje o que o povo tem visto, irmãos, é uma teologia que ela é completamente cínica. É aquela teologia que fica só massageando o ego dos crentes, irmãos, e que fica dando desculpa para o pecado, e a igreja cheia de pecadores que não querem se arrepender. Essa é a realidade hoje da igreja. Está cheia de pessoas que não querem se arrepender dos seus pecados. E muitas vezes, meus amados irmãos, estão ali só porque querem a bênção e querem alívio para a sua consciência de pecado, mas não querem ser confrontados. Elias, irmãos, ele traz uma palavra
que era aquilo que o povo precisava ouvir para o bem deles. Elias, irmãos, é aquele camarada que ele não está preocupado com a glória dele. Hoje a gente vê um segmento da igreja evangélica onde os pregadores, os teólogos estão preocupados com a glória deles. É cada coisa absurda, irmãos. Estão pregando hoje um evangelho onde o interesse é agradar, é fazer com que o povo goste, mas não estão preocupados em pregar a verdade. É aquele vício, o povo está viciado nesse positivismo teológico. Declare, tome posse, a conquista é sua, você vai ser vitorioso, você vai conseguir. Tudo bem, há momentos que Deus fala isso para a gente: meu servo, se anime, levante sua cabeça, você vai conseguir, você vai superar, você vai sair dessa crise. Deus fala, claro, isso contém na sua palavra a promessa, o conforto, mas só isso. Não tem outra palavra não. Então essa mensagem hoje, irmãos, que leva o povo só ao interesse pessoal, onde a igreja, irmãos, não quer ser mais sal. Nós temos uma parte da igreja hoje que não quer ser sal do mundo e não é, além de não ser, não quer ser. Não, a gente tem que agradar a sociedade, a gente tem que agradar o nosso século, a gente tem que agradar o mundo, e a Bíblia precisa de uma nova roupagem, de uma mudança, algo novo precisa ser pregado. Não tem que pregar nada de novo, a Bíblia já é nova, a Bíblia se renova. A palavra de Deus, irmãos, ela é eficaz, amém, igreja? Mas infelizmente hoje, irmãos, a mensagem da cruz não está sendo mais pregada. Igrejas hoje que não se prega sobre a volta de Jesus, é incrível. Parece que Jesus não vai voltar mais. Não se prega sobre arrebatamento, se prega de tudo, menos isso. Infelizmente essa é a realidade dos nossos dias. Eu fico imaginando, irmãos, que se a gente trouxesse Paulo para os nossos dias, irmãos, Paulo ia chegar e dizer: o que é isso? Foi isso que a gente ensinou? Foi essa a mensagem que a gente pregou? Pedro diria a mesma coisa, Tiago, os profetas, os sacerdotes, eles diriam: foi isso? É isso que Deus quer? Eles ficariam, irmãos, admirados com o que está acontecendo hoje nos nossos dias, a falta de verdade na mensagem que é pregada, irmãos. Vivemos hoje numa situação onde o mundo é um playground, o mundo para os crentes é maravilhoso. Quando eu falo mundo, não estou falando da criação, quando eu falo mundo, eu estou falando de sistema. Nós estamos, num momento muito bom, e na verdade nós sabemos que nós não estamos num momento muito bom, a situação está difícil. Jesus deixou claro: olha, no mundo vocês terão o quê? Luta, tensão, crise. No mundo vocês terão o quê? Dificuldades. Vocês passarão por lutas. Agora, eu estou com vocês, vocês vão vencer. Amém, igreja? Mas infelizmente, irmãos, hoje a gente vê igrejas cheias de pregadores que são verdadeiros mágicos do púlpito, irmãos, contaminados por uma paranoia de riqueza e de poder. E o que é que acontece? Consequência disso é a igreja, os ministérios aí, passando por escândalos e vergonha, por causa desse momento, onde aqueles que deveriam pregar a verdade, ter compromisso com a verdade, muitas vezes estão dando mau testemunho, irmãos, e estão causando escândalo perante a própria sociedade, a qual deveriam testemunhar e ser referência como luz, mas infelizmente isso a gente não tem visto. Segundo, irmãos, a mensagem que Elias traz para o povo é uma mensagem de confronto. O que é que vocês querem?
Querem servir ao Senhor ou querem servir ao sistema? Mais ou menos isso. Vocês querem o Senhor ou querem o sistema? Vocês querem o Senhor ou querem o presente século? O Deus desse século está aí. A quem vocês escolhem? Está ali no capítulo 18, né, quando ele se apresenta e diz, olha, definam, não é? E hoje, irmãos, a gente sabe que Baal está aí presente, ele é forte, ele atua ainda na mente e no coração das pessoas, irmão. Baal não ficou lá para trás, não. Baal, irmãos, ele está muito vivo. Baal ainda vai ser condenado, que é o quem? O príncipe desse mundo. E quem é ele? Satanás. Ele está aí agindo na mente e no coração das pessoas. Baal hoje confunde e traz um conceito errado e bota a logomarca lá e o rótulo de cultura, de ciência, né? de modernidade, quando na verdade o que está por trás é um conceito pecaminoso de uma vida depravada que não agrada a Deus e prática daquilo que o Senhor não quer. E a palavra do Senhor dizendo, olha, não ameis o mundo, não ame o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Essa é a mensagem, irmãos, que o povo de Deus, ela precisa ouvir. É a mensagem desafiadora. Olha, a quem vocês querem servir. Se comprometam ou com o Senhor dos Exércitos, se comprometa com o Evangelho, se comprometa com o cristianismo, ou então abraça o sistema e vai servir ao mundo aí. Agora, dois senhores não pode, ou um ou outro. Foi exatamente isso, irmãos, que Elias fala. E aí, quando o povo está diante dele, ele chega e diz, agora, se vocês querem servir a Deus, muito bem, ele vai agir, ele vai abençoar a terra, abençoar o povo. Agora, precisa fazer o quê? Restaurar. Aí, em terceiro ponto que eu quero frisar, é que ele traz aquela palavra dizendo, olha, tem que haver restauração, conserta-se o altar. E ele percebe, irmãos, que o povo não estava com ele ali. O povo não respondeu. Quem é que vocês querem? O povo não responde. O texto diz, o ajuntamento existe. Muita gente lá. Ajuntamento, Acabe conseguiu. O povo foi todinho lá para o Monte Carmelo. Agora, Elias olha e diz, cadê quebrantamento? Vocês deixaram o Senhor, vocês esqueceram do Senhor. Eles nem estavam aí, irmãos. Mas Elias chega e diz, vocês têm que decidir. Os feiticeiros de Baal foram lá, celebraram, sacrificaram, fizeram lá seu ritual, nada, não acontece nada. Mas na hora que Elias chega e diz, agora sim, é a minha vez, eu convoco vocês para a adoração. E sabe qual é o Deus que vocês vão adorar? É o Deus do céu. É o Deus que vai pegar o fósforo dele assim, tocar fogo nisso aqui, e ninguém chega perto. Ele é que vai fazer isso. E foi isso, irmãos, que aconteceu, amém? Mas o povo foi consciente e foi avisado de que precisava ter em mente a verdadeira celebração, a verdadeira adoração. E ali o exaltado não era Acabe, não era Elias, era quem? O Senhor. Amém? O grande é o Senhor, o exaltado é Ele. Ele é perfeito, Ele é formoso, Ele é o dono, Ele é o Senhor de todas as coisas. A Ele a glória, o louvor para todos sempre. Amém, irmãos? Amém. Tudo é dele, inclusive você, o que você tem, o que você é, o que você vai ter amanhã, até o último dia da sua vida, tudo que você vier a ter, é Ele que dá e é dele. Sua família, seu talento, sua capacidade, tudo que você tem é dele. Porque a glória é só dele e não é de mais ninguém. Amém, irmãos? Mas precisa restaurar o altar. Hoje a gente precisa pensar sobre isso. Tem muita gente magoada.
Tem muitos crentes, irmãos, perdidos. Tem muitos crentes ainda na dúvida: sirvo a Deus ou não sirvo? Vou continuar sendo crente ou vou deixar e vou para o mundo? Tenho um compromisso com o Senhor e espero nele, ou vou aproveitar o presente século, o presente momento? Dúvida. E aí Elias chega e diz: olha, de que lado vocês vão ficar? Aí a decisão. Agora, altar restaurado. Como está a sua vida? Você tem adorado a Deus? Pergunta aí a pessoa que está ao seu lado: como está você? Ninguém pulou. Oh, glória, estou bem, estou cheio do poder de Deus. Está lendo a palavra, está orando, está se consagrando. Está jejuando pelo menos a cada 6 meses, 2 vezes no ano. Pastor, é porque eu não posso ver uma mesa. Quando eu vejo a mesa completa e o manjar, eu fico doidinho. Mas jejum faz bem à saúde. Sabia disso, bispo? Jejum faz bem à saúde, gente. Isso é você, exercitar. Mas eu não consigo. É coisa da mente. Bota na tua cabeça aí. Bota na tua cabeça. Eu posso. Não vou morrer, não. Vou me consagrar. O Senhor vai se agradar. Eu vou provocar o quê? Humilhação em mim mesmo, submissão, reconhecimento daquilo que sou. Tudo isso é o quê? A comunhão e o jejum e a consagração provoca. Amém, irmãos? Então, como está você? Como está o seu altar? Como está a sua vida? Como está o altar lá da tua casa, meu irmão? Como é que está lá? O que é que tu anda lá? Escutando lá na tua casa? Louvores a Deus? Ou você abre uma brechazinha para as coisas do mundo? Escutando mensagens ou escutando besterol desse pessoal aí que não entende nada sobre o que é as coisas de Deus e as coisas espirituais? A gente precisa restaurar o altar, amém, irmãos? Agora, tenha cuidado, porque tem muita gente aí, irmãos, que acha que restaurar o altar é fazer bobagem, fazer besteira. Como essa semana eu vi, pastor Daniel, eu recebi um vídeo, você já recebeu, um grupo de irmãos que foi para o monte. Eu não tenho nada de ninguém para o monte. Vá para o monte, vá para a montanha, vá para o Everest. Só não vá para lá, para a Indonésia, que a menina lá morreu, né? Só não vá para ali. Agora, vai para o monte, vai, tá bom. Eu vou orar, pastor, em cima de uma árvore. Suba na árvore, vá, fique orando lá em cima. Agora, cuidado para não cair, tá certo? Agora, o Deus que escuta tu na árvore, na montanha, no Sinai, ou o Deus que vai escutar tu no vale, no deserto, no trem, no avião, é o Deus que escuta tu lá no teu quarto. Não, porque eu preciso ter um elevo espiritual. Ô, meu irmão, deixa de ser menino, deixa de ser bobagem. Tu quer ter um elevo espiritual? Fecha a porta do teu quarto e vai lá te ajoelhar na tua caminha, aquele lugarzinho já que você gosta. Chega lá, se dobra ali, começa a falar com Deus. Ele vai estar ali presente? Claro, meu irmão. Aí o pessoal subiu um monte. Diz para quê, pastor Daniel? Porque, olha, a gente sabe que a Bíblia diz que quando alguém está doente, o que é que faz? Unja o enfermo com óleo, não é? Então, o que é que se usa para fazer a unção, João? O óleo. Mas o óleo tem poder? Não, o óleo é um simbolismo. Mas você sabia que agora não estão usando mais óleo para unção? Tem uma turma aí usando urina, xixi. Aí o cara lá: irmãos, estamos aqui numa garrafa cheia de urina, fedorenta. Pense numa coisa fedorenta, é xixi. Não sei se a sua é perfume, mas a maioria das pessoas, ninguém aguenta, só você mesmo, né? Os camaradas lá com a garrafa cheia de xixi, dizendo que estavam ali fazendo a consagração. Por quê?
porque eles botaram na cabeça que os animais são assim. Só que a igreja não é animal, nem está numa selva, meu amigo. Aí o leão chega e marca território. Realmente o animal faz isso, porque está dentro lá, né, do seu estilo de vida. Ele está programado para aquilo ali. Aí ele diz que quando o leão faz xixi lá no local, um outro animal, se chegar ali, já sabe que aquele é um território daquele leão. E não vai tomar conta nem entrar. Aí vai trazer isso para a questão espiritual. Nós temos que fazer a unção, porque quando os demônios chegarem, eles vão dizer, aqui já tem o quê? Presença de Deus. O que é que tem a ver a presença de Deus com fedor de urina, minha gente? Tu já imaginasse, bispo, eu levar o xixi, só que o xixi, Eduardo, não era do leão. Quem era do xixi? Era deles. Eles vão arrumar xixi aonde? Aí eu levo lá para a casa de bispo, vou fazer um som lá da tua porta. Entre, pastor, eu sou um homem de Deus, pode trazer, faça aqui a unção, porque o inimigo não vai entrar na minha casa. Né, Doninho? Aí eu vou chegar e fazer um som lá do xixi no travesseiro de Noninho para ele dormir melhor. Irmão, olha, quer restaurar o altar? Meu amigo, deixa de invenção, não é isso. Não é por aí, não é esse tipo de misticismo, esse tipo de invenção. Está faltando o quê? Bíblia. Está faltando o quê? Evangelho. Está faltando o quê? Mensagem verdadeira, que está contida na palavra do Senhor. E o povo acredita, rapaz. O povo acredita, gente. Aí ficam atrás desse tipo de material, de produto. Elias chegou e disse, olha, rapaz, vocês têm que restaurar o altar, vocês têm que voltar à comunhão com Deus, restaure o altar da sua vida, restaure o altar da sua família, né? Por quê? Porque de repente é isso que está precisando lá, tua esposa está chorando, teu marido está chorando, teus filhos estão chorando. A presença de Deus precisa ser mais intensa lá. Restaura o altar da tua casa e aí você vai ver a diferença, amém, irmãos? Amém. Foi isso que Elias fez, e quando ele faz isso, irmãos, o que é que acontece? A palavra do Senhor diz que ele, depois que prepara tudo, aí ele diz, agora, Senhor, faça aquilo que eu não posso fazer e mostra a esse povo que tu és Deus. E aí você sabe o que foi que aconteceu. O Senhor responde com fogo do céu. E ali o sacrifício Deus recebeu e o povo reconheceu que o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Agora, Elias faz a coisa certa. Aí o que é que Elias faz? Agora pega esses camaradas aí, esses 450 profetas, esses camaradas que andaram aí induzindo o povo, fazendo o povo errar, fazendo o povo levando o povo a fazer aquilo que Deus não se agrada. Pega eles aí, e não tem escapatória para esse pessoal não. Juízo, irmão. E Deus usa Elias e traz juízo para aqueles ali, que estavam ali, fazendo o quê? Fazendo aquilo que Deus não se agradava. Deus não tem prazer na destruição do ímpio. Deus não tem prazer na morte do pecador. Ele é misericordioso. Mas você precisa se arrepender. O céu não é brincadeira. Salvação não é brincadeira. Calvário não é brincadeira. Cruz não é brincadeira. Ninguém estava rindo lá no Calvário, lá na cruz, não. Foi coisa séria, foi um momento de sacrifício. Não é para brincadeira, não. Eu vou ver. Eu vou ver se dá para eu aceitar. Coitado, você está numa situação de condenação. Não tem saída, não tem escapatória para tu. E tu não se acha do direito de dizer aquilo que tu queres para tu, como direito teu, como se Deus tivesse que se adequar à sua maneira de ser.
É perdão de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Para quem? Para quem não merece. Ah, eu não quero. Aí é com você. Eu quero ficar com Baal. Sirva a Baal. Não, eu quero servir ao Senhor. Então sirva ao Senhor. Eu quero ter um compromisso com Jesus. Eu quero ter um compromisso com o Evangelho. Eu quero ter um compromisso com a palavra de Deus. Então tome essa posição. Foi isso que aconteceu, meus amados irmãos. E esse é o desafio, né? E qual é o resultado final? Deus, irmãos, usa da misericórdia e faz chover. Depois de 3 anos, a chuva volta, e aí Deus passa a mostrar mais uma vez a misericórdia, depois que o povo se posiciona. Quer mudança? Quer bênção? Se posicione. Entregue sua vida a Jesus, entregue sua vida a Cristo e saia desse estado de pecado que você está vivendo. Os irmãos concordam, digam amém.